Eu vou. Muito obrigado. Então, vou apresentar você aqui para os meninos. A Ariane é uma amiga minha, conheci numa das viagens que a gente fez aí para desvendar a espiritualidade. Então, nós fomos unidos por essa viagem, com essa amizade que a gente tem. Ela é médica também, ela pode falar um pouquinho da formação dela para vocês. E eu ela me contou que faz uma medicina um pouco diferente, que eu achei fantástico quando ela me contou o método de trabalho dela, a clínica dela. E aí eu achei interessante trazer ela aqui para vocês, para que a gente conheça um pouco da rotina, do trabalho dela, como foi a formação. Ela vai contar um pouquinho para a gente aqui. Eu agradeço, Ariane, que você tenha aceitado o nosso convite. Espero que a gente participe aí de outras vezes ainda juntos, tá bom? Muito obrigado. Vou passar a palavra para você agora. Tá bom. Bom, então eu queria assim agradecer esse convite. Assim, foi muito especial. Eu como médica poder estar entrando ali numa faculdade, né, numa formação da área da saúde, da medicina, que é um trabalho, todo o meu trabalho é baseado na física quântica, e isso ainda é muito novo para todos nós, né, principalmente nessa área. A minha palestra é bem interativa, então, assim, eu gostaria que as pessoas se colocassem mesmo, porque eu queria aproveitar esse momento para trazer toda essa física quântica na prática, para vocês vivenciarem a física quântica, que é uma coisa que raro você consegue, você tem muita teoria, mas não tem a prática, e eu vim aqui para trazer a prática para vocês ao vivo. Ótimo. Então, assim, eu gostaria, para a gente fazer uma coisa assim, para vocês entenderem bem o que é um campo quântico, o que a maioria, assim, não sou física, né? Não sou uma cientista, sou uma médica. E aí eu gostaria, assim, de saber o nome das pessoas, a religião, que curso está fazendo. Eu gostaria de ouvir. Começa Pode por ser? mim, não? Pode ser. Meu nome é Ricardo. Eu não tenho religião, eu sou espiritualista. Cursei medicina, sou cirurgião do aparelho digestivo. Olha só. Você vê? Cirurgião, né? E dou aula aqui, inclusive, de técnica cirúrgica para o curso de medicina. E acho que já tá bom, vou passar para o pessoal. E aí eu queria saber o pessoal por que escolheu, né? Porque eu fiquei sabendo que é uma escolha. E eu gostaria de saber o porquê que escolheram. Diga. Oi, meu nome é Tamires. Tamires. Eu sou católica e eu faço biomedicina. Biomedicina. E por que você escolheu assistir aqui acho que é a cadeira espiritualidade, né? Medicina e espiritualidade é uma disciplina que é optativa, né? A gente chama de eletiva aqui, o optativo. Sim. Por que você escolheu, Tamires? Eu achei muito interessante, a princípio, quando a coordenadora do curso apresentou para a gente a eletiva, e eu quis descobrir um pouco mais, um assunto que eu me interesso bastante sobre. Eu queria entender um pouco mais sobre a espiritualidade, e achei muito legal quando o professor apresentou a grade da eletiva, que tem vários temas e aborda várias áreas dentro da espiritualidade. Tá bom, obrigada. Bom, meu nome é Beatriz, eu sou do 5º período de biomedicina também, eu sou umbandista e que mais tem que falar? Tá. Porque é um tema muito vigente assim na minha vida de forma geral, e eu acho que dentro da universidade a gente não tem muitas oportunidades para entrar em contato com esse assunto, e eu acho que a eletiva foi uma maneira de fazer isso. Uhum. Obrigada. Oi, eu sou o Christian, também estou no 5º período de biomedicina. Atualmente estou me encontrando na Umbanda também.
E eu escolhi a matéria exatamente por isso, porque foi o ano que eu decidi que eu ia desbravar a minha espiritualidade. Então, eu estou tentando conhecer coisas novas da espiritualidade. Inclusive, foi aí que eu acabei me encontrando na Umbanda. Mas, no geral, é isso. Eu achei interessante também quando eu vi a grade e é isso, né? É diferente de tudo que a gente já teve aqui. Então, eu resolvi pegar a matéria por conta disso. Acho que é isso. Obrigada. Olá, meu nome é Isabel, eu também sou do quinto período de biomedicina. É, Ah, tá, eu sou evangélica, mas não praticante. Ah, Porque eu escolhi a matéria. Eu achei interessante os temas e juntou que eu precisava de horas, eu falei assim, nossa, legal. Aí foi isso. Tá bom. Obrigada. Oi, eu sou a Lívia, também estou no sexto período de biomedicina. Eu não tenho uma religião definida, mas eu frequento várias diferentes. É, E eu escolhi porque é um tema que é muito presente na minha vida. Eu gosto muito de espiritualidade, de algumas coisas que apareceram na grade curricular da eletiva. É por isso que escolhi cursar. Acabou? Não, tem eu e mais um ainda. Vamos lá. Meu nome é Thiago, eu faço curso de biomedicina. Eu escolhi essa matéria porque eu achei legal, achei diferente e... sim, eu sou católico, mas, tipo, tem uns anos aí que eu não piso na igreja. E eu escolhi essa matéria porque tipo, é coisa nova, é coisa diferente. Eu nunca vi muito disso e é sempre bom ver essas coisas para poder abrir mais a cabeça, abrir a mente, né, pra aquilo que a pessoa não tem o costume, né? É isso, né? Oi, meu nome é Licianara. Eu sou Como católica chama? Licianara. Licianara. Isso é o mais difícil da turma, o nome. É o mais diferente. Eu sou católica praticante, e eu escolhi cursar essa letiva porque eu achei muito interessante os temas, é muito diferente. É uma coisa que a gente não tem muito na graduação, né? E eu acho muito interessante a gente explorar essas coisas novas que a gente tem a oportunidade durante a graduação. Aí eu tô gostando, tô conhecendo muitas coisas novas aqui na matéria. E é isso. Que maravilha. Tá bom. Passa pra frente. Então vamos lá, né? Eu vou trazer aqui para vocês o que eu faço no meu dia a dia. Como o Ricardo me falou que eram poucas pessoas, né? Poucos alunos. Tá dando para me ouvir? Eu imaginei mesmo a gente fazendo uma grande consulta, tá? Então, o que eu quero de vocês? Eu quero que vocês fechem os olhos. Tipo, é só diminuir, O que aconteceu? botando igual, você Não, nós estamos mudando aqui os volumes dos aparelhos. Acho que vai ficar melhor para te ouvir. Pode falando. Então, vamos lá. A gente vai fechar os olhos e eu quero que vocês tragam aquilo que é mais importante na vida de vocês, a resposta, principalmente ligada à espiritualidade, aquilo que vocês buscam, as dúvidas que vocês têm no dia a dia, na vida de cada um. Façam a pergunta, peça para ser respondida. O que pode ser curado, o que pode ser resolvido? Quais são as questões que vocês têm tanta dificuldade no dia a dia, não tem para quem perguntar, não tem onde procurar, e que você possa trazer para esse campo quântico, direcionando o que vai ser colocado aqui. Agradece e a gente pode abrir os olhos. Então, o que eu fiz aqui? Eu tenho a minha palestra pronta. Se vocês quiserem anotar o que vocês pediram, também é bem interessante, porque vocês podem ter a resposta a qualquer momento. Pode ser hoje, como pode ser amanhã, a qualquer momento. Então, eu
aconselho vocês a anotarem, né? As dúvidas que vocês tinham, às vezes vocês nem lembraram hoje, dúvidas de vida mesmo que eu estou querendo trazer. E pode ser que vocês nem tenham lembrado, mas que isso entra também no campo quântico. Então, o que acontece? Uma coisa é o que eu falo aqui para vocês, e a outra coisa é o que está acontecendo, eu vou colocar aqui para vocês por baixo dos panos, né? Porque tudo é frequência. Quando a gente trabalha com frequência, e quando vocês, outra coisa bem importante, quando vocês tiverem qualquer dúvida, por favor, tragam a dúvida de vocês, podem falar aqui, né? Pode pegar aí o celular do Ricardo e falar. Porque o que acontece? A gente está dentro de um campo quântico. E o campo quântico, ele acontece. E nada é por acaso. Então, uma dúvida sua pode me levar a trazer outros conceitos que eu não traria no dia de hoje. Porque, claro que eu vou acessando a frequência de vocês e vou percebendo aquilo que é importante eu trazer para vocês. É uma aula, assim, essa matéria, né, isso que eu trabalho é bem disruptivo, principalmente para uma médica, e eu já vou entrar na minha formação, porque é muito prático, e é viver a física quântica na prática. Muitos de vocês vão ter dúvida do que eu falo, muitos de vocês vão discordar do que eu estou falando, e isso é maravilhoso. Mas o importante é vocês não deixarem de ouvir e de buscar mais. Porque tudo que vocês... tudo que a tua mente, né, brecar ali, tiver medo, é medo, né? Quando a gente vai e fala assim, não acredito, quanta besteira, não gostei da aula, alguma coisa assim, é sempre a mente tentando te proteger, né? Então, o campo quântico é isso. Nada é por acaso, e daqui a pouco a gente conversa sobre tudo isso que aconteceu, mas nada é por acaso. E a frequência de vocês também vai me trazer informações do que eu tenho que trazer e falar para vocês. Aquela coisa que acontece assim, nossa, eu finalmente descobri o que eu queria, eu estava atrás disso e agora veio. Então, pode vir tanto através de uma pessoa ou tanto através de uma, vamos dizer assim, canalização. Eu trago essa coisa da religião, né? Porque, assim, como é bom a gente poder fazer algo tão direcionado ali para vocês. Vocês são em poucos, então eu trago a coisa da religião, porque a religião, tudo é certo. Eu não tenho nada contra nenhuma religião, mas às vezes os conceitos da religião vão fazer com que você breque, né? Ou tenha medo, ou não aceite aquilo que a física quântica traz. Então, além do que nós estamos conversando aqui, outras coisas também estão acontecendo, porque nós estamos dentro de um campo quântico, né? No caso, para ser bem... antes de entrar nisso, vamos falar da minha formação. Então, assim, eu decidi fazer medicina, e eu queria fazer medicina para curar. Desde pequena, eu tinha essa coisa da cura, fazer pela cura, E aí, quando eu entrei na faculdade, uma das primeiras coisas é que você não pode curar. Então, acho que o Ricardo pode aqui, né, concordar comigo. Então, a gente entra, é aquela criança que teve uma história, normalmente, né, quando a gente escolhe a área da saúde, vou falar um pouco de médico, mas eu estou falando da área da saúde. Peço desculpa se eu for focada muito, mas vale para vocês, porque nada é por acaso. A gente entra com aquela inocência da criança, né? Eu quero curar existe, milagres existem, né? E a gente entra e já toma, assim, né, um corte, você não cura nada, não se fala de cura. Eu acredito que ainda até hoje a faculdade ainda está assim. Não se pode falar de cura, e começou muito essa coisa do processo, que você pode tomar um processo e a gente não cura nada, e também outro que a gente chama isso de implante. E outro implante é o implante do trabalho do científico, né? Mas já é comprovado pela ciência, mas isso é feito pela ciência. E aí eu entrei e tomei aquele choque, né? Você não cura nada, e eu tinha
assim, sem saber nada, você vem com uma carga assim, eu vou aprender e vou curar, né? E normalmente não é por acaso que a maioria das pessoas escolhe a área da saúde, eu trabalho com autoconhecimento, com consciência, e normalmente você escolhe a área da saúde porque você teve perrengue na vida, né? Isso aí já vem um exemplo de campo quântico, né? O que é um campo quântico? Dificilmente uma pessoa que teve uma vida maravilhosa, sensacional, vai se preocupar com doença, com todo aquele desgaste, não só emocional e físico também. Ele pode ir para uma outra área, tudo está certo, não há julgamento. Uma coisa muito importante de toda a minha palestra é: não existe julgamento. Tudo está certo. Dentro da física quântica, tudo está certo. E a partir daí, então, assim, você escolhe porque você teve perrengues na vida, principalmente na primeira infância, e aí você vai buscar essa cura porque você quer ajudar as pessoas. Uma grande maioria ainda é isso, e a outra parte normalmente foi obrigado pelos pais. Eu não sei como é que está isso até hoje, mas na minha época tinha uma grande parcela de obrigado pelos pais e uma parcela que quer ganhar dinheiro. Vocês percebem, assim, nunca é um julgamento, novamente. A parcela de que quer ganhar dinheiro vai para a parte mais administrativa, acaba deixando a clínica, né? E aquele que vai para coisa assim de, eu vou fazer porque meu pai mandou, minha mãe, eu sou obrigado, não sei o que, acaba indo para algo também mais prático, né? Mas quem vai para a clínica, que é o meu caso, e aí eu fui, na época, eu fiz a PUC de São Paulo, fiz medicina lá, e aí eu escolhi pediatria, e era a única coisa que eu não queria fazer era pediatria, e fui escolher pediatria porque eu percebi que tudo eu ia atrás da criança. Então, quando eu ia dar plantão, né, na faculdade, quando via, eu estava lá na pediatria. Se era o plantão de obstetrícia, eu ia lá no berçário para ver como é que estava a criança. Aí eu me conscientizei assim, cara, eu quero fazer pediatria, eu não gostava de mais nada, né? E eu fui fazer pediatria e entendi que eu fui fazer Santa Casa. Então, uma das coisas assim, eu tenho 3 planetas na praticidade, assim, eu tenho praticidade no meu mapa astral. Se vocês não fizerem, independente de acreditar ou não, e eu venho desmistificar essa coisa do acreditar, você não precisa acreditar em nada, você precisa estar aberto a novas experiências, e aquilo que vocês acharem muito importante que eu falei, vocês anotem, tá? Porque é uma palestra atemporal. O que é isso? Então, já entrando ali na física quântica, ela não tem tempo nem espaço. Hoje ela vai servir para algumas coisas, você vai assistir daqui a um tempo, ela vai servir para outras, vai te responder coisas que você estava buscando. Então, ela é atemporal. A gente não sabe quando essa palestra começou e nem quando ela vai terminar. Isso não tem tempo. E não tem espaço onde a gente agrega tudo isso. Vocês estão... O mais interessante, hoje ficou muito, né? Hoje ficou rotineiro essa coisa do Zoom, né? Mas antes a gente só fazia tudo presencial, então era muito difícil a gente entender esse A espacial. Então, esse A espacial é porque não tem espaço. Tudo está acontecendo para todos que estão conectados nesta palestra. E talvez até responda aquele pessoal que entrou. De alguma forma, eles estão conectados. E o quanto eles vão receber dessa palestra. Ao invés de a gente trazer julgamento, e julgamento não eu vou falar claramente, julgamento não é de Deus, né? Então, o quanto, ao invés da gente julgar, buscar ali o outro lado da moeda. Isso é uma prática. Nós olhamos sempre um lado, né? Aquela coisa de olhar só um lado. Vamos olhar o outro lado do que está acontecendo? E a partir do momento que você está num campo quântico de cura, e aí eu vou voltar na minha formação, mas colocando aqui, nós temos, quando a gente escolhe e a gente não escolhe, a gente tem uma história que nos faz seguir a área da saúde, nós temos uma frequência de cura.
e aí entra em choque com aquilo que a gente ouve ali nos primeiros dias de aula, que a gente não cura nada e que tudo tem que ser científico. Nós temos uma frequência de cura. E a frequência, ela tem a ver com quando vocês vão tocar violão, né? Alguém vai afinar o violão você toca uma corda, a outra balança. Isso é ressonância. Então, por isso que eu falei assim, gente, eu estou aqui falando coisas, não importa se vocês entendem ou não, ou se vocês gostam ou não, mas nós estamos na ressonância. Enquanto eu estou trabalhando vocês aqui na consciência, eu estou trabalhando vocês também no inconsciente por causa dessa ressonância. Fica claro? Se alguém quiser que eu volte, porque eu vou acessando mesmo o conteúdo e vou trazendo para vocês. Então, às vezes, pode ser que fique uma dúvida, vocês podem me parar a hora que vocês quiserem. É uma palestra para vocês. Voltando lá, então, na minha formação, eu fui fazer a pediatria na Santa Casa, e a Santa Casa a gente atendia 100 crianças por dia. Então, é muito prático, e aquilo era maravilhoso para mim. E é um trabalho, né, intenso, né, 100 crianças por dia, todo dia atendendo, então eu tinha muita prática, e para mim eu ia ser uma excelente médica, uma excelente pediatra, por ter toda essa praticidade, e fui fazer a Escola Paulista de Medicina, eu fui fazer infectologia, e na infectologia eu escolhi porque eu falei assim, se eu souber tudo de vacina, e se eu souber tudo de antibiótico, se eu souber tudo de bicho, né, de bactéria, de vírus, eu vou ser uma excelente pediatra. E o que aconteceu? Assim que eu comecei a atender, eu olhei assim para a criança e eu tive essa sensação, eu não estou fazendo nada por ela. Eu não estou dizendo que pediatria é uma porcaria, que eu não acredito em antibiótico, que eu não acredito em vacina. Nunca é o extremo, é sempre o meio. Mas na minha história, aquilo não era uma verdade para mim. Então eu pergunto para vocês, qual é a verdade de vocês dentro da profissão que vocês escolheram? Essa é uma pergunta muito importante para vocês anotarem. Com o tempo, isso aparece. Então, qual é a verdade de vocês? Então, a minha, ela veio. Imagina, eu tinha estudado 9 anos, eu estava assim, achando que eu ia resolver o mundo, e apareceu ali para mim. Não estou fazendo nada. E a partir disso, eu fui na casa de um amigo meu, né? Não entrei em pânico. Não entrei em pânico. Na época, eu só me assustei. Eu falei, nossa, e agora? Né? E aí, eu fui para a casa de um amigo meu. A gente ia no cinema ou ia fazer alguma coisa. E aí, ele falou assim para mim, Ariane, o meu pai vai dar uma aula. Você gostaria de assistir? E eu falei assim, vamos, né? E era uma aula de antroposofia. E a antroposofia falava aquela aula falava do coração. E aquilo foi, para mim, aquilo abriu uma porta, foi incrível, né? E eu gostaria que vocês, nessa história que eu estou contando para vocês, eu gostaria que vocês vissem a presença da espiritualidade. Porque ela existe. E eu não estou falando de religião. E aí, quando eu fui para a casa dele, para a palestra do pai dele, o pai dele ia falar de antroposofia. Então, eu já tinha feito reiki, eu já tinha feito algumas coisas, mas aí foi que abriu para mim, foi a antroposofia. Até o Ricardo falou assim, você poderia falar de antroposofia? Eu falei assim, gente, eu não me sinto confortável de falar de antroposofia, é um assunto, assim, maravilhoso, mas, assim, precisa muito estudo e eu não me sinto confortável. E ele traz muito a parte teórica, e eu sou muito da prática. E aí eu fui fazer antroposofia, e aquilo se abriu. Então, assim, só para vocês entenderem, a antroposofia, ela nasceu na Alemanha, com Rudolf Steiner,
E ele canalizava. E aí é interessante, porque quando eu falo canalizar, e assim, vocês quando a coisa ficar muito feia aí para vocês, na crença de vocês, nas crenças limitantes, vocês baixem barreira. E não precisa acreditar em mim. Só baixar barreira e vamos embora nessa palestra. O Steiner, ele canalizava, porque a gente vai muito para a religião fala, tem religião que acha que não pode canalizar e etc e tal, e depois eu vou explicar para vocês o que isso significa, como que isso se deu. Então, ele canalizava. E aí ele ia passando, então ele não incorporava, ele canalizava, que são coisas diferentes. E ele ia passando, tudo que ele canalizava, ele ia passando para aqueles que tinham ouvidos para ouvir. Que era um conteúdo, em 1800 e pouco, era um conteúdo, assim, muito futurista. E lá ele já falava algumas coisas interessantes. Ele já falava da agricultura biodinâmica. Então, hoje, o que vocês veem, né, ouvem falar dessa agricultura biodinâmica, ela nasceu lá na antroposofia, independente deles levantarem a bandeira ou não. Porque lá ele já falava sobre isso. E ele falava da presença de neurônios. Gente, a gente está falando de, né, vocês que são biomédicos aí, né, se eu falar alguma besteira, vocês me corrijam, mas a gente não tinha microscópio, não tinha nada disso. E ele já falava da presença dos neurônios no coração e no intestino, que só foi ser descoberto agora, né, há pouco tempo. E então foi muito, assim, foi muito incrível aquela consciência que abriu. Então, essa palestra é o quê? É uma abertura de consciência. É estar consciente. O que é consciência e o que é inconsciente? Então, o que inconsciente é tudo, vamos dizer assim, para ficar claro, é sempre prático, né? Inconsciente é o quê? Tudo que está ali escuro, tudo que está ali por baixo do tapete, para quem conhece essa expressão, ou ali nós temos o iceberg, está embaixo ali, onde ninguém enxerga, está na escuridão. E o que é consciência? Consciência é a luz. Quando você traz uma luz, aquilo se ilumina, e aí você enxerga claramente o que está acontecendo. Então, consciência é isso. Quando alguém falar de consciência, isso é a maneira mais mastigada que eu posso trazer aqui para vocês. É isso, é colocar luz aonde estava escuro. Quando você acende uma vela, está um quarto escuro, você acende uma vela, o que acontece? Você vai enxergar. Você pode não enxergar claramente. Era legal até se o pessoal tivesse uma aguinha aí, porque a aguinha está sendo também trabalhada. Mas a próxima, o Ricardo falou que eu vou presencial, aí eu ponho minhas regras aí. Mas tudo está certo. E aí eu fui para antroposofia e comecei a estudar antroposofia e foi algo incrível, porque a antroposofia tem toda essa parte da espiritualidade, a formação do ser humano, como que a gente vem, como que a gente desce para cá, independente de religião, porque a antroposofia não é uma religião. Tanto é que dentro da antroposofia nós temos a medicina, nós temos a farmácia, que é a farmácia Veleda, eu não sei se tem aí em Uberaba, nós temos as escolas Waldorf, que são escolas incríveis, é uma pedagogia totalmente diferenciada, onde ensina a criança a relação com a natureza. Temos arquitetura antroposófica, temos agricultura antroposófica. Então, a antroposofia não é uma religião, e sim uma filosofia, e eu fui lá e estudei a medicina. A partir disso, eu entendi que existiam outras medicinas e que iam ampliar essa medicina tradicional. Porque a medicina tradicional, o que aconteceu? E agora eu vou responder ali aquilo que eu falei assim, daqui a pouco eu explico essa coisa da religião. Então, assim, para ficar claro, tá? Ui! Dá para ver? Que eu vou desenhar? Dá para ver. Alguém quer fazer uma pergunta?
Vou ficar triste se ninguém perguntar. Vocês me deixam aqui sozinha, falando sozinha. Então, o que aconteceu? Tudo que era matéria. O que é matéria? Matéria, o que a gente pega, tudo que a gente vê com os olhos, né? Tudo que era matéria, os cientistas falaram assim, pode deixar que a gente vai estudar. Então, o trabalho científico, ele é materialista, tá? Não estou reclamando, a questão não estou julgando, nunca é isso, é sempre consciência, é sempre trazer luz. Então, ainda a ciência ela é baseada no materialismo. O materialismo é o quê? É matéria. E normalmente é tudo que você vê, tudo que você pega, né? Trazendo aqui uma visão bem básica, né? O que aconteceu? Os cientistas falaram assim, todo o resto a gente não quer saber. E todo o resto, o que aconteceu? Que era místico, esotérico, energia, né? Então, aqui um E de energia. Cada religião foi lá e falou assim, peraí que eu vou explicar isso. Ah, então é desse jeito. Então, você vai numa religião, é pecado. Você vai na outra, é coisa ruim. Então, cada religião, e, de novo, não há julgamento, cada religião, a partir da sua história, né? Sempre é algo assim, quando eu falei para vocês, ninguém escolhe por acaso, principalmente a sua profissão. Né? Você tem uma história, e dentro dessa história você vai lá e explica as coisas, aquilo que você estudou ou não. E na época não tinha tanto estudo. Então não havia, vamos dizer, o trabalho científico para tudo isso daqui. E como a gente vem do materialismo, né, de uma formação acadêmica materialista, tudo que era esotérico, místico, o que aconteceu? Você não entra nisso. Então, quando a gente vai para a faculdade, o que eles falam? Eu já tive vários professores assim, isso aí é misticismo, né? E é misticismo. Então, não sei se eu elucidei aí bastante coisa para vocês, mas é isso. Tudo que os caras lá falaram assim, não, a gente não quer saber, jogou aqui e cada um pegou da sua religião e foi explicando de acordo com a religião. Foi colocando os conceitos baseado nisso. O que aconteceu? Por que eu amo a física? Eu sou apaixonada pela física quântica. Não, assim, eu sei trabalhar na prática a física quântica, né? Não sou uma cientista, não entendo de fórmulas, não vou trazer aqui conceitos grandiosos, mas assim, o que aconteceu? A física quântica foi lá e falou, eu faço isso nos meus atendimentos, tá? Então, a física quântica falou, nós vamos pegar a matéria, né? E a energia, e vamos estudar tudo isso. Então, ela foi lá e uniu a matéria e uniu a energia, e nós temos hoje a física quântica. Por isso, matéria mais energia. Por Ariane, isso... Oi. posso fazer uma pergunta? Faça. Como que você construiu a medicina que você hoje trabalha com ela? A gente está percebendo pela sua formação que tem a medicina tradicional, a medicina antroposófica e a física quântica. Mas, assim, essa medicina que você faz, você, na verdade, adaptou de todas dessa formação que você teve, né? Dos meus estudos, né? Mais alguém faz essa medicina que você faz? Olha, o que eu faço, eu nunca vi. Né? Porque, de novo, essa estruturação que a gente vai, né, tem aí essa vivência, né? Você é preparado para fazer, você vem preparado para fazer o que você tem que fazer. Por isso que, assim, eu trouxe aqui, eu falei, você não escolhe a sua profissão,
né? A profissão em si, aquele caminho que você trilha. Independente de você mudar de profissão, né? Por exemplo, eu dei um salto quântico, né? Eu sou uma pediatra infectologista. Eu deveria abrir uma clínica de vacina e hello, adeus, né? E tá tudo certo. Então, eu dei um salto quântico dentro da minha própria área. Por isso que é muito interessante vocês ouvirem a minha história, porque eu não sou uma espiritualista que veio dar aqui a palestra, mas eu sou uma médica que tem essa formação tradicional, trazendo para vocês. Olha o que é possível dentro da carreira de vocês. E como nada é por acaso, e você trilha o caminho certo, as coisas vão chegar. Então, é aquela história de quando o pupilo está pronto, o mestre chega. Então, a hora que veio... então, eu gostaria muito, quando eu vou falando, eu gostaria muito que vocês trouxessem essa imagem do espiritual falando comigo, de eu acessar alguma coisa além de nós, porque isso é real. Qual é a diferença de nós, né? Ai, não acredito em espírito. Você dançou, se você vai conversar comigo, porque eu não vou pedir para você acreditar. Eu não trabalho com essa coisa de você tem que acreditar, mas eu trabalho com algo assim, vamos ver o que é, o porquê que você não acredita. Você não acredita, quando você fala assim, não acredito, que eu já comecei a palestra falando isso, são crenças limitantes. Eu não sei até que ponto vocês me enxergam, mas eu sempre vou trazer. São crenças limitantes da sua história de vida. Sempre é isso. Por que hoje a gente pega um celular e tá aqui, ó, pega o celular e ninguém fica com medo de celular? Mas se fizessem se falasse com o Cabral lá, Cabral, vai ter um dia um aparelho que você vai pôr no ouvido e vai falar lá na tua terra, cheguei, descobri o Brasil, né? Por que a gente acredita? Você acha que o Cabral ia falar o quê? Tá, é o diabo, né? Vamos falar de religião? É o diabo, é o Satanás que pegou essa pessoa, isso não existe, né? Vai falar. Quando levaram o celular ou levaram algumas coisas, espelho, né? Levaram espelhos para os índios, né? O que aconteceu? Eles tinham crenças. O que é isso? Quando você não conhece, normalmente é isso. Então, eu estou trazendo aqui um autoconhecimento para vocês. Toda vez, percebam agora, isso é a consciência, né? Estou pondo uma luzinha ali. Toda vez que vocês tiverem medo, toda vez que vocês responderem não acredito, a mesma coisa assim, você acredita em ET? Eu não acredito. Mas ele pode existir independente de você ou não. Você acredita em Deus? Não acredito. Então, as pessoas que, quando você vem de coisas, de qualquer coisa, eu não acredito, e você sobe barreiras, é o quê? São as crenças limitantes que você aprendeu desde criança. E que, às vezes, podem não ter lógica nenhuma, que normalmente não tem, porque quando você conversa ali com uma avó, com um pai, né, você mostra essa internet, eles não acreditam. Mas já existe. Assim como existe agora que está, né, a IA, né, a inteligência artificial. Já existe coisas muito mais que a gente ainda não teve acesso. Então, a partir disso, voltando lá à sua pergunta, eu fiz antroposofia, eu fiz medicina germânica, eu fiz a medicina chinesa na Escola Paulista, e fiz várias outras mentorias, aí não tem um curso pronto, né? E eu fui muito autodidata para estudar aquilo. Mas tudo começou quando? Quando eu olhei para a criança, olhei para os pais e falei, gente, não estou fazendo nada. E aquilo me fez assim, poxa, como assim você não está fazendo nada? Se eu falei para vocês aqui, são 100 crianças por dia, prática, você trabalha muito, aquilo é maravilhoso. Como eu não estou fazendo nada? Fazendo infectologia na Escola Paulista de Medicina. E ali eu fui buscar. Então, ali, vamos dizer assim, ali eu tive mais consciência da minha busca. Então, o que eu quero trazer para vocês? Não tenham preocupação com a busca de vocês, se ainda não ficou claro. Mas eu tenho certeza absoluta que vocês já estão trilhando esse caminho. E coisas vão falar com você, histórias vão chegar, palavras vão chegar. E isso é energia. Então, quando a gente fala de místico,
de holístico, que todo mundo assim, ai, não pode. Nós estamos falando simplesmente de energia. E eu tenho muita gratidão com a física quântica, porque ela começou a fazer estudos ligados à energia. E começou a mostrar que o reiki tem, né? Então você põe a mão numa pessoa, todos nós somos energia. Então, quando vocês forem no dia a dia de vocês pensar em algo, lembre sempre, nós somos átomos. Nós somos simplesmente átomos. E aqui a gente tem essa roupagem. A partir disso, nós somos energia. É engraçado, porque assim, a gente faz assim, quantas pessoas, eu gosto muito dos céticos, às vezes eu pego paciente cético, é muito engraçado, porque assim, como eu tenho muita prática, eu já sei que deu rolo lá na infância, né? Eu sou pediatra. Né? Então, eu já sei que a pessoa é cética, deu muito rolo na infância. Por isso que ela é cética, ela não acredita em Deus, etc e tal. Só que você acredita no Wi-Fi. Você não acredita em energia, mas você acredita no Wi-Fi. Por que você acredita no Wi-Fi? Porque você vê resultado. Você conecta ao Wi-Fi e consegue que o seu telefone funcione. Você tem as ondas eletromagnéticas, né? Você tem o infravermelho. Ah, você não está vendo, mas por que você acredita? Porque tem resultado. E a partir disso, eu criei um trabalho onde eu tenho resultado, onde há uma diferença. E eu tenho, assim, algum tempo nesse caminho, né? Apesar de ser muito novo ainda, eu tenho algum tempo nesse caminho e eu sei que vai haver uma diferença na vida de todos vocês. E claro que não é uma prepotência, mas é um saber daquilo que eu tenho vivenciado todos os dias e daquilo que pode acontecer. E aí é interessante porque conforme eu vou falando, eu vou acessando a frequência de vocês e vai abrindo para mim para onde eu devo seguir, já que vocês não estão fazendo pergunta, né? Então, eu queria te fazer uma pergunta, é nisso que você acabou de falar, que eu queria ter essa noção prática aí do seu dia a dia. Você falou que a medicina que você conhecia, ela não te dava as respostas que você queria, né? A cura. Uhum. E eu queria saber hoje como que é para você, qual que é o resultado que você tem em termos de cura física, de transformação dos seus pacientes, quais pacientes que você costuma receber, quanto tempo esses pacientes você acompanha, essa questão mais do seu dia a dia, assim. Queria que você falasse sobre isso. Posso falar? O meu dia, daí, assim, o meu dia a dia, eu faço, hoje eu atendo só online, né, o que já mostra, antigamente a gente falava em atender online, era um absurdo, as pessoas querem matéria, estão acostumadas com matéria, quer presencial, quer pegar, né, e hoje eu consegui ter, por conta do Covid, essa possibilidade do atendimento online, e aí eu posso abrir para qualquer lugar do planeta, né, o que é mais incrível. Então, assim, o paciente, é bem boa essa sua pergunta, o paciente, ele chega para mim por qualquer motivo, físico, mental, emocional e espiritual energético. Né? Então, qualquer dessas queixas, chega o paciente para mim, e aí a gente, de novo, vamos trabalhar com a história da espiritualidade. Você não é um ser que não está conectado. Se eu estou trazendo aqui o conceito de campo quântico, estamos conectados mesmo antes de entrar aqui na sala, eu vou colocar, você está conectado não só com isso, mas com tudo, com o todo. E você se abrindo a isso, mais respostas você terá. Então, a gente vai traduzir aqui, o paciente veio, me escolheu por causa disso ou por causa daquilo. Nós vamos ter justificativas, nós precisamos de justificativas, mas o paciente, ele vem para mim, ele chega em mim por qualquer um desses motivos, físico, mental, emocional, espiritual, energético. E aí, só nisso a gente tem que entender o quê? Ele foi trazido. E aí, pegando aquele conceito que eu trouxe para vocês, somos todos átomos, o átomo, ele tem uma lei que rege ele, ou atrai ou repele.
Então, a partir do momento, chegou no meu campo quântico, atraiu. O encontro, eu estou dando assim mais avançada a resposta, mas o encontro a gente não sabe quando foi, de verdade. Às vezes, a gente pode até sonhar, o paciente sonhou comigo, ou eu sonhei com o paciente, eu já estava tratando o paciente, porque não existe tempo, que aquilo que eu trouxe para vocês é atemporal, é tudo hoje, é tudo agora. Nossa mente vai trazer a linha de tempo e o espaço, porque nós precisamos entender. Mas, na verdade, não existe tempo nem espaço. Então, para deixar mais claro para vocês, o paciente ele é trazido, e ele é trazido por quê? Porque ou atrai ou repele, e de alguma forma eu vou ser contribuição para ele. Assim como teve todo, né, na hora que aconteceu toda aquela, né, movimentação estranha ali e tal, o que eu fiz? Eu fiz perguntas. O que está acontecendo aqui? O que é a consciência aqui desse pessoal entrando, esses vídeos entrando? Então, o quanto aquilo foi atraído, e a gente não vai colocar certo, errado, bom e mal, não existe isso é tudo julgamento, onde foi atraído e, de alguma forma, entrar em contato com essa frequência e algo pode mudar na vida deles. Vocês vão falar assim, nossa, ela é bem louca, né? Não tem problema, eu tenho resultado. Igual você fazer uma ligação para alguém usando o Wi-Fi e você vê que você consegue falar com outra pessoa. Ou na telepatia, né, Ricardo? Você pensar em alguém, por que você acha que a telepatia não existe? Quantas vezes você pensou em alguém e esse alguém te mandou uma mensagem ou você encontrou algo, aconteceu? Ou você estava procurando algo e aquilo apareceu. Então, nós estamos vivendo com uma série de coisas acontecendo que nós não enxergamos, mas não significa que não existe. Voltando à sua pergunta, aí o que vai acontecer? Por conta dessas minhas formações, eu vou entender a história desse paciente desde, no mínimo, a gestação. Porque tudo está no DNA. É boa a sua pergunta, porque você vai me dar a oportunidade de falar sobre DNA. Eu, humildemente, aqui vou dizer assim, recebam tudo com amor, né? Ainda não se sabe o que é DNA de verdade. Mas o DNA, ele é uma informação. É um pendrive, né? Não sei se ainda existe pendrive. Você pega o pendrive, põe no computador, estou falando com gente mais jovem, né? Põe o pendrive, você põe no computador, abre tudo ali que tem no pendrive. O DNA é isso. O DNA isso. O DNA, como se você pudesse pôr seu DNA num pendrive, hoje eles estão colhendo, né, o exame, está saindo lá, infelizmente, né, está se voltando muito para a doença, para as possíveis doenças, ao invés de ver tudo que tem ali de informação, né, porque diz que a gente conhece o que do DNA? 1%? 5%? Se olhasse assim as informações, quais são as nossas possibilidades? O que tem de grandioso ali que a gente não usa porque está vivendo dentro de uma caixinha? E aí eu aconselho vocês a assistir filmes, Matrix. Não, já assistiu? Assiste de novo. Tem muita verdade ali. Quando você não recebe as informações, você às vezes tem algo valioso dentro de você que você não vai desenvolver. E aí, a antroposofia falava sobre isso, né? Já vamos falar de sabedoria. Né? Nós não temos um dom, nós temos mais de um dom. Você imagina, se a gente descobre um dom, a gente passa a vida achando o máximo, e eu digo para vocês, nós temos muito mais dons, porque ainda não foi descoberto nada disso. Então, o que acontece? Nós temos tudo no nosso DNA, dos antepassados também, e não é só as doenças. Lamentavelmente, hoje se olham só as doenças e as doenças não são curadas. Porque se ainda olhasse assim, vamos descobrir as doenças e vamos curá-las, não, vão ser retirados órgãos, porque talvez você tenha probabilidade de ter essa doença, desenvolver essa doença. Mas a doença começa onde? A doença começa na energia.
Então, o que é o caminho da doença? A gente vai estudar o caminho da doença. Então, a doença começa na energia. O que é energia? Pensamento, emoção, espiritualidade, espírito energético, que é o que vem no DNA. É o que passa de geração em geração e chega aqui para você. Vamos deixar mais claro. Pensamentos que existiam na história dos seus antepassados vão chegar em você. Quantas vezes você pensa uma coisa e fala assim, gente, às vezes você pode até ter que falar, isso não é meu, de onde vem isso? E pode ser de um antepassado seu, porque não existe tempo nem espaço. A energia, ela vai caminhando junto, ela não morreu lá. A energia não morre, gente. O que morre é o corpo físico. E olhe lá. Então, os pensamentos, e eu vou provar para vocês agora que é real, que os pensamentos dos nossos antepassados estão conosco até hoje. E não tem limite de geração. Quais eram os pensamentos e os medos das pessoas que viviam na época das cavernas? Não vou ter comida, não vou ter abrigo. Se eu ficar sozinho, eu vou ser engolido por um leão. Então, eu tenho que pertencer a uma família. Quais são seus medos hoje? Os nossos medos. Quais são os nossos medos? Não vou ter casa, não vou ter comida, tá comendo. Nós estamos, gente, é isso que é interessante, né? Nós estamos comendo, pode estar numa festa e vem ali. Nossa, se eu não ganhar o dinheiro, eu vou ficar sem comida. Isso não é pensamento seu, isso não é sua realidade. Por isso que vem muito aquela coisa assim, veja a sua realidade, esteja na sua realidade, mas sua realidade não aquela que você está pensando, aquela que você está vivenciando. E a partir disso você vai estar no presente. Se eu não pertencer a uma família, eu vou estar sozinho. Era o quê? Era a pessoa que estava ali, se ela não fosse de uma tribo, ela não pertencia. Então ela ia ser engolida. Então isso, eu acho que para mim, é uma prova real de como a gente ainda está vivendo todos os medos que vão passando no DNA, sendo que a nossa realidade hoje, nós temos um celular. Eu e o Ricardo somos da época que a gente ia para a Europa e não telefonava, não sabia se tinha chegado, não tinha chegado, pegava e falava assim, ó, quando eu consegui parar lá no telefonista, porque não podia ligar de hotel, que era uma coisa super cara. A gente nunca soube quanto que era caro, né, Ricardo? Mas diziam que era uma coisa absurda, a gente nem tentava, porque os pais iam matar a gente, porque era uma coisa absurda. A gente parava para poder ligar, ia num lugar que fazia as ligações, né? E hoje nós temos o celular, o medo parou? A insegurança agora, não, a gente tem o celular, tá todo mundo seguro? Nós continuamos com o mesmo medo. Será que chegou? Será que não chegou? Ou até pior. Se não respondeu o celular, ai morreu, ai caiu, ai foi sequestrado. Então, só para entender o quanto a memória nossa ainda é uma memória que vem dos antepassados e vem no nosso DNA. A partir disso, voltando na pergunta do Ricardo, como eu sou pediatra e eu tive essa possibilidade de estudar toda essa parte da infância, da primeira infância, e trabalhar essa gestação, porque eu não sei como é que está hoje, mas sempre era uma coisa assim, gestante não se mexe, criança deixa para pediatra, né? Então as pessoas têm muito medo, né? Quando vão atender adulto, tem muito medo de mexer nessa área. Para mim era tranquilo. Então você vai entender ali, com a história do paciente, quais foram as memórias que estão ativas. Então, não só na história dele que começou no ponto zero, na gestação, mas memórias ativas de antepassados. E aí, quando eu falo que tudo começa na energia, né? Vou fazer aqui melhorzinho. Hoje, então, Ariane, você seria uma pediatra da criança interior. Sou uma pediatra da criança interior, muito bem. Uma pediatra da criança ferida, que era o que eu queria. Então, sem querer, você vai trilhando o seu caminho, você não tem consciência, e eu sou um exemplo
muito claro disso, eu não sabia onde eu ia chegar, não tinha isso, eu não me inscrevi lá no curso e estava tudo pronto, eu fiz a minha formação, mas você vai trilhando o caminho porque você vai sendo guiado nesse caminho. Por isso que a gente tem que acreditar em algo além. Mas hoje nós temos a física quântica provando. Então, como que se dá a doença? É o caminho da doença, que é a psicossomática, que a medicina não estuda. Ela começa na energia, que é pensamentos, emoções, espiritualidade e energia, que vem dos seus antepassados, nunca começa em você, isso é bem importante, nunca começa em você. O que é seu é a sua sabedoria, é o seu potencial, que às vezes você nem desenvolve. E aí vai formando assim, eu vou falando que vai formando assim, como a gente vai construindo, né? Para dar um exemplo claro disso aqui. Como que é um prédio? O prédio, ele começa na ideia. Aí passa para o papel. Quando passa para o papel, ele já materializou alguma coisa. Aí começa a construir, certo? A doença é igual. Só que isso não é visto. Principalmente na área médica. É visto por psicólogo, mas o psicólogo não entende disso aqui. Então tá meio... Não juntaram ali as duas partes. Então a doença, ela vai fazendo isso, né, como um prédio, até que ela aparece. Aí aparece ou no físico, ou já aparece numa imagem, né, no exame de imagem. Aqui é um exame laboratorial. Você vê que vai lá por um acaso, começa a ter alguns sintomas, aí você faz. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar esse caminho. Então, hoje eu atendo muito mais adultos que criança, e aí depende aonde eu pego, né? Mas o que é legal, que eu queria ser uma excelente pediatra, o que é legal hoje? É legal que tudo que eu trabalhar nos pais, a criança já recebe essa informação, porque a gente trabalha com informação. Então, tudo que eu libertar, tudo que eu curar, daí eu posso falar de cura, porque tem resultado. Tudo que eu falar nesse sentido, você vai perceber, assim, a criança... Eu já tive casos, posso até contar, assim, um dos casos que eu tive, porque é isso que eu falo, assim, nada é por acaso. Então, eu tive a possibilidade de trabalhar dentro de 3 favelas. E quando eu fui trabalhar nessas favelas, era uma coisa assim, lá eu podia ser quem eu quisesse, eu podia fazer o que eu quisesse. Né? Porque é um lugar onde não tem o raciocínio, o mental que fica julgando, eles estão prontos para receber. Né? Não tem esse cognitivo, mas eu estou aqui falando para vocês e vocês devem estar cheios assim, nossa, esquisito o que ela falou, nossa, acho que não. Nossa, eles não têm isso, né? Eles estão abertos. E lá eu podia ser o que eu achasse que eu poderia ser ali, fazer. Então, eu tenho um caso de uma moça que veio lá para trocar uma receita. E, assim, era do filho dela, e ela só trouxe a receita, ele chama Gabriel. E eu olhei aquela receita e, assim, tinha todas as medicações antroposóficas e tinha todas as medicações alopáticas para convulsão. E o menino tinha ausência. Eu não sei se vocês sabem, a ausência é uma coisa assim, de repente é uma convulsão, só que não tem movimentos. A pessoa para. Então ela está conversando aqui, não sei o quê, aí depois volta. Isso é uma ausência. O menino tinha uns 7 anos na época, e ele queria ser jogador de futebol. E com aquela receita, você já vê que assim, não vai dar. Porque com tudo aquilo, ela veio para trocar uma receita e estava tomando tanta coisa, não estava controlado. E aí daí eu peguei e falei assim, mas vem aqui, me conta isso, me conta aquilo, e eu fui conversando com ela. Então, uma das coisas, eu faço esse trabalho que eu estou fazendo aqui com vocês, isso aqui é uma sessão, uma consulta,
estou trazendo consciência, então eu faço isso com o meu paciente, eu vou explicando a história dele, ele vai tendo consciência porque ele não tem que ser dependente de mim. Então ele vai para a vida dele e já vai resolvendo as coisas, já vai entendendo as coisas. Mas eu entro no inconsciente do meu paciente para ver o que eu preciso fazer lá. Então, uma das coisas que faz parte é eu entrar no inconsciente. Eu estou entrando no inconsciente de vocês, mas não como eu faço individualmente, onde vem a história da pessoa, né? E ali vai me trazer as informações que eu preciso. E quando eu entrei no inconsciente, primeiro eu perguntei como é que foi essa gestação, o que tinha acontecido, né? Eu tô dando aqui mastigado, mas não é tão simples assim. Mas aí ela falou assim, eu não queria de jeito nenhum e tal, não sei o quê. Daí eu falei, mas e aí, não sei o quê. Daí ela falou assim, toda vez que ele mexia eu não queria, né, tal. Toda vez que ele mexia, eu falava, fica quieto. Aí ele mexia de novo, doutora, aí eu falava, fica quieto. O que aconteceu? A criança, assim, nós somos yin ou nós somos yang, né? Ali, ou a criança obedece ou ela fica revoltada. A criança é isso, ou a criança é obediente ou ela é revoltada, né? No bom sentido que eu tô falando. Ou é uma criança que só vai obedecendo, quietinha, tá tudo certo, ou é aquela que não aceita nada, não sei o que, não sei o que lá. O que aconteceu nesse caso? O menino obedeceu à mãe, porque ele não ia ter o amor dessa mãe. Então, ela falava, fica quieto, o que ele entendeu? Se eu ficar quieta, essa mãe vai me amar. Só que dá o rolo, né? O rolo porque a mãe já não gostava dele, aí já não gostava mais ainda, porque ele dava mais trabalho, porque ele ficava quieto, né? Ficava tão quieto que precisava até tomar remédio. Aí, o que aconteceu? Eu tenho testemunhas, tudo, né? Não é nada... É real, eu vivo... Essa é a minha realidade. Né? Eu falo com muita alegria da física quântica, essa é a minha realidade. Eu falei assim, então vamos resolver isso aqui? Ela falou, vamos. Porque com todos os estudos que eu fiz, e por conta da física quântica, eu não falei aqui para vocês que nós estamos carregando memória de antepassados? Então, se eu trabalhar essa mãe, eu estou acessando a criança, porque tem conexão direta. Se eu trabalhar o pai, já trabalhei avó, eu já cheguei a trabalhar pessoas que tinham, que eram vizinhas e ouvia coisas, alguma coisa com criança e falava para mim assim, se você me trabalhar, né, eu posso ajudar essa criança? Claro que eu sempre pergunto, né, eu pergunto para a energia do indivíduo se eu posso trabalhar, né, no caso, por exemplo, essa vizinha que escutava a criança apanhar. Você acessa o campo quântico e vê se você pode trabalhar, se abre para você trabalhar. Você não é, senão você vai para a prepotência, começa a trabalhar todo mundo sem acessar a energia, só porque você acha que tem que trabalhar. Então, você tem que respeitar a história de cada um. Voltando no menino, eu falei assim, você quer resolver isso? Ela falou, quero. Aí eu falei assim, então vamos deitar aí, vamos ver o que acontece. Aí eu deitei, acessei o inconsciente e tal, resolvi ali aquele negócio que estava enroscado, e aí, quando ela acordou, eu falei assim, olha, eu gostaria de conhecer o Gabriel, me traga um dia um Gabriel aqui e depois me fale como é que ficou, o que melhorou, sabendo que haveria um resultado, né? O resultado é independente de cada um. Eu dou 100%, eu quero 100% de resultado. E aí eu vou pedir para vocês assistirem, que não, né, não vai dar tempo, assistir, que eu passei até para o Ricardo, o experimento da fenda dupla. O experimento da fenda dupla é uma coisa grandiosa. Ali vocês assistam mais de uma vez, se vocês gostam de física quântica, se vocês tiverem interesse. Mas a dicona que eu posso dar desse experimento da fenda dupla, ali tem, assim, muito conhecimento. Foi uma das primeiras coisas que eu entrei em contato, é assim, você é o observador na fenda dupla. Se você é observador, você pode mudar completamente o fenômeno. A partir disso, eu sabendo disso, então eu sou observador, eu comando o que está acontecendo aqui, eu dou 100% para que aquilo se cure, não aconteça mais, mas aí a pessoa vai receber o quanto ela está preparada, porque também tem isso, você tem que ter o físico, e o Ricardo entende isso, a gente tem que ter o físico preparado para receber a cura. Aí ela me trouxe, na outra semana, o Gabriel, fiquei conhecendo o Gabriel, e ele não tinha mais crise de ausência.
Então, esse é um dos casos. Eu respondi sua pergunta, Ricardo? Responde. Eu só queria entender também, Ariane, que quando você fala que entra no campo, você faz uma espécie de hipnose nela? Qual que seria o método que você utiliza aí, nesse Eu não caso? gosto muito da palavra hipnose. Não que está certo ou que está errado, mas a hipnose ela é uma coisa assim de ser muito pontual, né? Ah, você fuma, faz a hipnose, para de fumar. Eu entro em todo o campo e vejo, sabe aquela pirâmide de cartas do baralho? Eu tiro a que mais profundo tiver, porque se eu tirar lá de baixo, tudo se desfaz, e aí a própria sabedoria, né, do corpo ou do espírito refaz, né, atualiza com novas informações. Então, o que eu quero dizer? Vou fazer o desenho aqui para vocês. Só te perguntar mais uma coisa. No caso dela, por exemplo, específico dessa moça e do Gabriel, o que você, se você puder falar, né? O que você entrou no campo dela que você percebeu que podia ser um entrave ou podia ser a causa dessa questão que ele tinha, né? O que tinha nela, por exemplo, que causou isso? Era a rejeição? Era ela também tinha um processo de rejeição, ela também, se puder falar. Então, nada começa em nós. Quando você vai estudar, e eu estudo a transgeracional, já tinha rejeição ali. Então, essa é uma mãe que já teve esse ponto de rejeição, já está ativo nela, né? E não começou nela, nunca começa em nós, gente. Nós viemos ali de uma história que eu estou falando para vocês. Se a gente for pegar a época das cavernas, desde as épocas das cavernas, vem, porque assim, não existe, na natureza, não existe sobra, não existe resto. Se a energia não foi resolvida lá, ela vai caminhar no DNA das pessoas, gente. Quando vem e fala, acabou, encerrou, morreu, acabou, não acabou nada, porque a energia fica e vai passar. Porque se a natureza é perfeita e nós viemos da natureza, não existe sobra e não existe resto na natureza. Tudo se resolve. Se ficou uma energia ali mal resolvida, houve uma rejeição, houve um abuso, vamos entrar em abuso, houve aqui abre para mim falar para vocês, foi expulso da família, foi expulso da tribo, aquela sensação vai andar no tempo até chegar aqui e ser resolvido. Se não é resolvido, vai andando até resolver. Se eu não resolver, tiver isso na minha família, vai passar para os meus descendentes. Então, ela já tinha ativo, né, esse trauma. Aí, a cena sempre se repete, as cenas vão se repetir. Eu não sei o que vocês percebem na vida de vocês, quando vocês falam assim, nossa, isso sempre acontece comigo. Você vai perguntar para alguém da sua família, a pessoa vai falar, com certeza já aconteceu com ela também. Porque a cena se repete, só mudam os personagens. Quando você se sente rejeitado hoje, adulto, é porque foi ativado lá na infância, você era rejeitado pelo pai, você vai crescer, continuar vindo personagens masculinos, repetir a cena, mas a questão é a rejeição do pai. Mas o pai tem culpa? Não, porque não começou nele. A rejeição é familiar. Por isso que a gente não tem que culpar pai e mãe e nem tem que perdoar pai e mãe. Eles viveram esses traumas que não foram resolvidos. Hoje, no momento que a gente vive, nós temos condição de resolver os traumas e a gente que tem toda essa possibilidade está deixando ali, não vou mexer nisso, não quero mexer nisso, aí culpa o pai e mãe, que não tem culpa nenhuma. Eles não tiveram nem essa oportunidade. Não havia estudos para isso. Não havia chegado o momento. Nós estamos vivendo um momento único agora. O momento da gente libertar tudo isso que ficou, que aí vocês vão, assim, me veem, né, o acesso de vocês, assim, é muita coisa para fazer. Não é muita coisa, porque se você pegar o ponto, que aí eu vou fazer o desenho aqui para vocês, da pirâmide, né, a pirâmide de cartas, se você for no mais fundo aqui tirar, toda essa pirâmide se desfaz.
Então, você não vai pegar aqui, por exemplo, aquele exemplo que eu dei do fumo. A pessoa fuma, se o fumo tiver aqui, você deixou tudo isso aqui ainda ativo. Então, quando eu entro no inconsciente, eu peguei a história da pessoa e eu vou caçar o que tem de mais profundo que eu posso retirar, desfazer toda essa camada, e aí a própria sabedoria do corpo, né, existe uma inteligência, vai se reestruturar com novas informações, que é o chamado atualização de sistema. A gente atualiza celular, tem que atualizar a gente também. Eu lembrei você falando aí, Ariane, do filme A Cabana, que é um filme bonito, né? Não sei se vocês todos já assistiram, É bom mas assistir é A uma Cabana. história triste, assim, mas quando ele volta à infância dele, ele descobre, ele lembra lá como ele sofria com o pai, a agressão do pai, tudo, e a história só consegue se desenrolar depois que volta lá para o passado dele, né? E É aí a gente sempre entende. isso, é sempre isso. É isso. Isso aí é, assim, uma coisa muito grandiosa. Eu não trabalho com aparelhos, foi uma escolha minha, né? Eu tive muito claro no momento, tem até um slide aí, eu tive muito claro, assim, abriu para mim. Eu quero algo que eu faça na hora, sem precisar de nada e tenha resultado. Vocês imaginam, assim, uma médica, 9 anos, CDF, vem, assim, uma clareza. Vou repetir para vocês. Quero algo que eu faça na hora, não precise de nada e tenha resultados. Então, você imagina, o que isso significa? O que eu podia entender? Eu quero algo que eu possa fazer. Então, vocês estão conversando aqui comigo, eu já estou trabalhando. Eu vou no supermercado, eu trabalho a mulher da caixa. Se eu esbarro em alguém, eu estou trabalhando essa pessoa, mas não é um trabalho onde eu estou cansada e perdendo essa energia. Isso aí é crença. Isso aí é crença. Eu estou abrindo meu campo para ir lá e trabalhar o que precisa trabalhar, independente de qualquer coisa. Então, trabalhar a pessoa na hora sem precisar de nada. Eu fui fazer medicina chinesa, fiz a medicina antroposófica, precisava de remédio, precisava de agulha. E eu falei, gente, para mim eu não quero isso. E aí eu entendi. Se eu acessar o inconsciente, eu posso trabalhar e eu não preciso de nada. Eu não, assim, me incomodava muito a pessoa falar, estou sentindo tal coisa, e eu falar, ai, mas eu não trouxe as agulhas, não posso te ajudar. Então era uma coisa que me incomodava. E a coisa do resultado na hora. Eu queria ter algum resultado na hora, porque eu precisava que isso fosse uma verdade. Então, como a gente faz lá os combinadinhos com o povo lá de cima, e cada um tem seu povo e chama do jeito que quiser, mentor, guia, e o que for, né? Ou Deus, tanto faz realmente, né? Tudo é nome, tudo é justificativa, tudo é crença, né? Por conta daquela história que eu falei ali no começo da aula, né? Aquilo que eu expliquei para vocês, eu tive essa consciência, eu nunca vi ninguém explicar dessa maneira, onde os cientistas pegaram o material e o resto foi dividido para cada um fazer um achismo, né? Não tem prova. Então, eu fiz lá o combinadinho, mas eu quero resultado, eu quero ver coisa na hora. E aí, assim tem sido, né? Eu trabalho com isso há uns 25 anos, Ricardo, eu já tenho esse trabalho, atendo hoje muito mais adulto que criança, e a pessoa fala assim, nossa, doutora, foi incrível, a gente fez a sessão, meu filho estava doente, sarou, minha filha era assim, não sei o quê, então, assim, a gente tem o resultado ali, que eu sou pediatra, né, então eu me interesso muito ali pela criança ferida, pela criança interior e pela criança que faz parte da família. Acho que tá bom, né? Querem Deixa eu fazer te alguma perguntar, pergunta? você falou, eu tinha essa curiosidade também. Com criança, como é que funciona? Porque, às vezes, com adulto, por você conseguir conversar e conseguir acessar, a criança é mais fácil É ou incrível. é mais difícil? A criança não tem esse cognitivo, não tem tudo isso que vocês estão sentindo agora, ela é louca, acho que está esquisito isso aqui, tudo isso ela não tem, para ela tudo é mágica, tudo é milagre, né? Foi boa a sua pergunta, porque trouxe, eu ia falar, daí você fez uma pergunta, que veio a palavra, aí você fez a pergunta, eu parei, mas olha como é interessante. Então, eu vou trazendo para vocês como funciona o tempo quântico. Eu ia falar de milagre, no momento que eu estava fazendo uma explicação, aí você fez uma pergunta, né?
e aí saiu do campo, e agora voltou o milagre. Então, o que é milagre? O que é milagre para vocês? A gente tem que entender o quê? Foi colocado para nós uma crença de milagre que é algo assim super complicado, que tem que ter uma reunião de uma religião para verificar, ou uma reunião de cientistas, aí eles vão estudar, e aí pode ser que seja um milagre, mas a gente nunca viu isso. Milagre é tudo é milagre. Né? Milagre é uma coisa simples. Milagre todos nós podemos fazer. Que é o quê? Milagre, assim, se vocês querem ter um conceito lindo de milagre, olha uma criança brincando. Olha como ela consegue acessar tudo. Olha a alegria dela, a felicidade dela. Ela vive o milagre, né? As coisas acontecem para ela. Então, a gente precisa quebrar esse conceito de milagre que a gente tem e começar a milagrar na nossa profissão. Milagres, lembrando o curso Milagres lá, né? Interessantíssima para contar. Milagres são naturais. Quando eles não acontecem, alguma coisa saiu errado. Então, milagres são naturais, eles acontecem, você que não percebeu, né? Nem que saiu errado, né? Você que não percebeu. Eu tenho uma coisa bem interessante para contar para vocês. Acho que daí a gente finaliza, né? Na época do Covid, quando aconteceu o Covid, eu já sabia, né? O Steiner, ele falou ele tinha uma frase incrível. Você não tem a doença que você quer, você tem a doença que você pode. O que isso significa? Isso é em 1800, sem microscópio, sem nada. Significa que você não vai, assim, você precisa ter material genético. E hoje vocês estão entendendo que o material genético é emoção, é físico, é mental, é espiritual, é energético. Não é só o númerozinho lá da doença, né? E aí ele falava que se você não tiver esse material, então assim, você pode querer construir um prédio, mas você precisa ter um material. Você pode querer construir uma casa, mas você precisa ter um material. E a doença, você precisa ter um material, porque o material, ele vai sustentar essa doença. Né? Vamos pôr assim. Vai sustentar essa doença. Se não existe o material genético, a emoção, o mental, o energético espiritual ou o físico, essa doença não se sustenta. Né? Então, não é todo mundo que vai ter Covid. Você pode ficar do lado da pessoa, deitar do lado da pessoa. Não é assim. Você vai entrar em contato, mas você não vai manifestar. Número 1. Ah, não acredito, não tem problema. Tá aí, tá agora, né, nas mídias aí o filme do Ney Matogrosso. Independente do que seja, uma das principais coisas que o Ney Matogrosso traz é o quê? Ele transou e usou droga como todos os outros. Mas ele não desenvolveu AIDS, ele não tinha AIDS, ele não tinha o vírus, foi colhido e estava negativo. Ele tinha o companheiro dele, de 13, 18 anos, morreu com AIDS, ele estava ao lado do companheiro. Lembra que eu falei da pergunta? Ninguém fez a pergunta certa. A medicina nem olhou. Ah, é sorte ou é azar? Quantas vezes a medicina respondeu para vocês é sorte ou é azar? Não existe sorte ou azar. Então, estamos aí. O Ney fala assim, até hoje não entendo, porque eu não tive AIDS, era para eu ter morrido. Não estava na biografia dele. O que não tiver na sua biografia, gente, fica tranquilo, não vai acontecer. Isso é libertador. E isso é espiritual, né, Ricardo? A confiar no divino, né? Então, nós temos aí o Cazuza, ele teve relacionamento com o Cazuza. O Cazuza morreu, ele não, ele está aí, né? Levando ali o conhecimento dele para todo lado, né? Dentro da música, a libertação. E na época do Covid, eu fui fazer por conta de você, quando você entra no campo quântico, coisas estranhas vão aparecendo para você, né? E apareceu a oportunidade de eu fazer de eu passar por um aparelho que trabalhava com frequência, e tinha a frequência do Covid. Então, na época,
ela tirou o sangue do meu dedo, colocou no microscópio, me mostrou o vírus do Covid. Eu não tinha sintoma nenhum, né? Mas nós entramos em contato. Todo mundo entrou em contato. Você desenvolveu ou não? E, de novo, desenvolve por quê? Porque está na sua biografia. Está na psicossomática, dentro da psicossomática. E aí, eu olhei lá, foi bem incrível, né? Acho que vocês, né, veem sempre isso, mas assim, você via o vírus, como que ele fazia, como que ele andava, tudo, eu via todas as células caminhando, esse aqui é o do Covid, esse aqui é o do Covid, esse aqui é o do Covid. Ela pegou e me colocou no aparelho. E eu recebi as frequências ali, né? Isso já existe. Recebi as frequências de tratamento, apesar de o meu exame dar negativo, de eu não ter sintoma nenhum. A gente foi fazer isso aí para ver como é que, de curiosidade, né? E aí o que aconteceu? Ela colheu uma nova gota de sangue e pôs no microscópio. Então, as coisas, gente, elas são reais, elas têm provas hoje. É física quântica, não é da minha cabeça, né? Tá ali, tá vendo. Você olhava, tava as células do Covid já destruídas, né? A membrana estava aberta, saía aquele conteúdo, ia para o sangue, vinha os fagócitos, então você assistia tudo isso, os fagócitos pegando o conteúdo de dentro da membrana do Covid, né? E limpando. Interessantíssimo, né? Eu tenho uma pergunta. E essa pergunta é para quem entendeu um pouquinho aqui do que eu trouxe para vocês. O que aconteceu com aquela célula de sangue, a primeira célula de sangue que ela tirou, antes de eu passar no aparelho? Quem responde? Vamos ver. E aí, gente, o que vocês acham? Ninguém vai falar comigo, gente? Eu vou falar sozinha. E a minha rejeição? Me sinto rejeitada. Vai ativar a minha rejeição. Vão falar comigo. O que aconteceu com aquela gota de sangue? A primeira gota de sangue que tinha Covid, né? Que tinha o Covid, ela pôs ali no microscópio, viu que tinha, me mostrou como era, eu fiquei sabendo como é que era, ela deixou a lâmina lá, fui para a máquina, fiz o trabalho, uma meia hora na máquina, acho que não, chegava 1 hora na máquina, ela colheu outra gota, aí ela falou, vamos ver a gota de sangue que eu tinha colhido primeiro. O que aconteceu? Aí é questão quântica, né? Porque, na verdade, a outra parte também recebe o tratamento, né? Então, se a gente separar duas... Isso é seu e os outros acharam o quê? Ah! Vocês acharam o quê, gente? Tá Vocês igual, entendem isso aí? mudou, morreu. Porque se a gente separa um átomo, né? E em lugares diferentes do planeta, se você tiver uma ativação aqui, ele está sendo ativado lá também. Então, isso também é o conhecimento da física quântica, né, Ariane? Isso. Então, assim, só para finalizar, a gota tinha sido tratada, né? Ela recebeu o tratamento, então é atemporal, espacial, não local, né? Não precisa estar em mim. E o ensinamento que tem só essa história é incrível. Então, aquela gota tinha sido tratada também. E o Steiner, voltando no meu querido, né, que eu devo ter muita gratidão com ele, o Steiner, em 1800, falava, né, do sangue, que o sangue é onde está o seu eu, o seu espírito, ali reside, né, por isso que é vivo. Se você bloqueia, né, faz trombo, ele tem que andar, ele tem que circular. Então, aquele sangue faz parte ainda de você, o Steiner falava. E ali, naquele experimento ali, na época do Covid, tão atualizado, provou o que o Steiner canalizava em 1850, alguma coisa assim. A célula, o sangue estava também tratado. E isso é lindo. Eu termino por aqui. Querem fazer mais alguma pergunta? Acho que eu dei bastante conteúdo, né? O pessoal dormiu. Imagina. Alguém quer fazer alguma pergunta, gente? Não?
fomos todos tratados aqui de Com forma certeza, maravilhosa. tenho certeza. Adorei sua aula, adoramos, foi fantástico. Você conseguiu trazer exatamente esse conteúdo que você se propôs a trazer, né? Mostrando a física quântica, explicando exatamente que não tem tempo, não tem espaço. E foi muito claro para a gente. Achei que foi excelente e prático, né? Que é uma coisa muito Eu sou da boa. prática, eu falei para Adoraria você. fazer um curso seu, né? Quem sabe um dia você faz um curso aí. Com Você já certeza eu pensou? farei, com certeza eu farei, mas ainda estamos, né? É uma demanda, né, Ricardo? Você que está aí, é uma demanda, e eu preciso ainda de mais um tempinho por causa desse, né, do desgaste estrutural, né? Não é nem de conteúdo. Eu coloquei aí você vê que eu amei porque eu não precisei seguir ali minha palestra. A gente criou a palestra aqui, isso é incrível. Vocês receberam o que vocês precisavam, é atemporal. Pode ser que responda daqui uma semana algo para vocês, mas é uma palestra que não tem começo, nem meio, nem fim. No final da minha palestra, acho que tem meus contatos, né? Se alguém quiser alguma coisa ali, me seguir, se conseguir passar ali. Eu indico a Cabana, eu indico Matrix para olhar, indico assim um que para mim é incrível, que é lá no final, pode ir para o final, bem final mesmo. Senão eles vão ficar doidos que eu não falei nada disso. Uma dos últimos slides, provavelmente. Um dia eu venho para mostrar os desenhos do antes e depois. Bacana os desenhos. Aqui, ó, tenho meus contatos. Quem quiser. Antes tem esse daí são livros, né? Eu super indico. Eu indico, quer ver? Esse livro Milagre da Água. Olha como ele é facinho. Ele tem informações preciosas. As informações estão aí, à disposição, tá? Não estão ali escondidas mais. Então, aqui tem informações preciosas, só você perceber. Eu fiz a leitura desses 2 livros, deixa eu ver aqui. Tá aqui, ó. Esse aqui, de Deepak Chopra, O Caminho do Mago, se vocês tiverem interesse, eu fiz a leitura do livro, tem no Hotmart, se alguém tiver interesse, né, quiser comprar. É uma aula, eu acho que, Ricardo, para você ia ser incrível. Sim, foi uma aula, assim, eu falei de cada capítulo e tal. Eu acho que, assim, você que gostaria de uma aula minha, vale a pena. E o outro que eu fiz também do Deepak Chopra, 7 Leis Espirituais do Sucesso. Então, aqui também está ali no Hotmart, se vocês tiverem interesse, ó, todo rabiscado. Comentei cada parágrafo trazendo a visão do outro e trazendo todo o meu conhecimento daquilo que é o meu dia a dia. Excelente. Muito obrigado, Ariane. Adoramos aqui. E a próxima vez eu quero você pessoalmente aqui, né? Vamos É o que eu combinar. gosto. Você conhecer a nossa cidade, estar aqui presente, vai ser muito bom. Que eu tenha Muito sido obrigado, viu, por ter aceitado o contribuição. convite. Muito obrigado pela sua palestra e em breve nós voltamos a conversar. Que bom. Então, que eu tenha sido contribuição aí para vocês. Deixa eu ver o povo. Tchau, obrigado. Façam bom uso. Tchau, tchau. Tudo de bom. Tchau, beijo. Beijo.